Então, a ideia é a gente falar do long short, da estratégia long short, né? Então, a gente vai passar aí o que é o long short. E aí, o long short, esse aqui, a gente pode dizer que o long short, a gente tem ele por análise técnica. Amanhã eu mostro como a gente identificar uma entrada para análise técnica. A gente pode fazer por fundamentalista, né? O fundamento da empresa está muito cara e a outra está muito barata, aí eu vendo a que está cara, compro a barata. E a gente pode fazer ele por estatística também, que é o que a gente vai aprender hoje, tá? E aí, por estatística, a gente vai ter que saber o que é correlação e o que é cointegração. Tá? Depois a gente vai saber como é que a gente encontra, né, a correlação, a cointegração, como a gente gerencia o risco, que é a coisa mais importante para qualquer atividade no mercado financeiro. Legal, aí a Márcia fez o curso comigo, tem uma lá de day trade, de cada 5 palavras, 3 a gente falava sobre risco. Então, a prova aí que ela ouviu a gente falar sobre risco, perder pequeno e deixar o lucro andar. Né? E aí a gente vai ver quando a gente entra na operação e quando que a gente sai de uma operação. Tá? Com ganho ou com stop, mas tudo dentro do gerenciamento de risco. Só abrir a porta. Tirar o eco. Então, vamos lá. O que é o long short? Tá? O long short termo em inglês aí, o long é comprado, o short é vendido. Tá? Então, ele basicamente, do que a gente vai ensinar aqui da estratégia, ele precisa, ele vai respeitar esses 4 parâmetros aqui. Tá? Ele é um long short, é uma operação casada. O que seria casada? Eu obrigatoriamente eu tenho que ter uma ponta comprada e uma outra vendida. Ela é uma operação que eu posso fazer por cash neutro ou beta neutro. Mas ali eu vou explicar o que é isso. Mas basicamente cash neutro eu faço uma venda e essa venda ela gera um crédito de 100 mil reais para mim. Eu pego esses 100 mil e faço uma compra de também 100 mil reais. Então, eu estou vendido em 100 mil, comprado em 100 mil. Na prática, isso na teoria, na prática, a gente gira em torno desse valor. A gente nunca consegue ficar exatamente cash neutro, tá? Mas a gente sempre está girando em torno do valor, bem próximo. Tá? E também ela pode ser uma operação por beta neutro. Tá? E aí o beta neutro significa que eu posso estar vendido em 100 mil reais, né, e comprado em 80 mil. Tá? Só que a relação entre eu estar vendido em 100 mil e comprado em 80 mil vai estar sendo influenciado pelo beta. E eu vou falar o que é esse beta. É uma outra forma de a gente montar a operação. Cash neutro ou beta neutro. Eu usualmente uso cash neutro, porque aí eu não preciso nem tirar dinheiro do bolso. Às vezes eu preciso tirar por beta neutro, eu preciso tirar dinheiro do bolso. Né? Cash neutro, eu normalmente fico neutro ali, eu não preciso tirar dinheiro do bolso para comprar uma ação, porque eu vendi menos e eu vou ter que comprar mais da outra. Ela é uma operação de arbitragem. O que seria isso, arbitragem? A gente vai arbitrar uma falha do mercado. Tá? Então, a gente vai identificar uma relação do preço entre duas ações. Em teoria, essa relação vai fazer com que os preços andem junto, e quando houver uma distorção
esse distanciamento entre os preços, a gente vai lá e vai arbitrar isso daí. Aí que a gente monta a operação. Tá? Porque saiu da normalidade do caminhar do preço. Tá? E ela é uma operação também de alavancagem, porque como a gente usa o dinheiro da ponta vendida, né? Então, quando a gente faz uma venda descoberta, a gente vende um papel que a gente não tem, né? E por meio do aluguel. Aí a gente recebe um dinheiro de crédito temporário, né? É exigido uma margem. Né? A B3 ela exige uma margem para fazer essa operação. Então eu precisaria ter uma margem para poder fazer a operação, para eu alavancar. Um exemplo disso seria assim: eu vou montar uma operação lá de Petro 3 com Petro 4. Ela vai me chamar. Se eu só fizesse uma venda descoberta de Petro 3, ia me chamar, sei lá, 30%. Se eu vendesse 100 mil, eu ia precisar ter 30 mil reais na corretora, ali um mínimo de 30 mil reais na corretora, que é o que ficaria travado como margem, que é uma segurança caso o papel suba muito e eu estou vendido, eu vou estar levando prejuízo. Então, é uma segurança de volatilidade que a B3 estipula para a gente, para quem alugou o papel para a gente, ter a garantia de que vai ter o papel de volta. Só que entenda que com 30 mil reais eu conseguiria fazer uma operação de 100 mil. Tá? Então, estaria alavancando aí quase 3 vezes o capital. Tá? Então, ela é uma alavancagem. E o legal é que é uma alavancagem controlada, porque eu consigo alavancar ali 2,5 vezes, 3 vezes, não foge muito disso. Diferentemente de um índice futuro ou da alavancagem que a gente tem no day trade aí, ações, né? Tem corretoras que deixam você usar até 50 vezes o capital que está lá para operar. Isso é uma alavancagem obscena, vamos dizer assim. Esse tipo de alavancagem ela é mais estruturada, mais controlada. Tá? Então, aí aqui está um exemplo bem inicial do que seria montar uma operação long short. Tá? A execução em si é extremamente simples. Eu vou abrir 2 boletas e pronto. Né? Mas basicamente aqui eu faria o quê? A venda descoberta da Vale 3 de 500 ações, né, a 51,80, isso ia me dar R$ 25.900 de crédito temporário, porque eu vendi, né? Eu aluguei o papel e eu vendi. E quando eu faço isso, eu estou esperando que a minha expectativa é de que o papel vai cair. E aí eu vou obter o lucro na recompra desse papel. Lembrando, quando eu faço uma venda descoberta, eu sou obrigado a recomprar ele em algum momento. Então eu recebo esse dinheiro de crédito. Eu pego esse dinheiro e faço a compra de PET 4. Então eu pego os 25.900 e vou comprar, né? Aí eu divido pelo preço atual da PET 4, né? Ele vai me dar o número de ações que eu vou comprar. Então, com 25.900 dividido pelo preço da PET 4, eu consigo comprar 1.000 PET 4. Tá? Pronto, fiz uma operação long short. Tá? Casada, cash neutro, e aí eu estou arbitrando e também alavancando meu capital. Tá? Seria isso, uma operação long short, ela é estruturada dessa forma. Eu abro uma boleta para vender e uma boleta para comprar. Tá? Na prática, os números não são redondos assim. Tá? Na prática, a gente nunca vai conseguir vender um número redondo que dê para comprar um número redondo. Então, normalmente, com esse valor aqui, não daria 1.000, daria, sei lá, 967, né? 878. Tá? O que normalmente eu faço? Aí, amanhã a gente vai explorar mais isso.
Na prática, a gente busca fazer arredondamentos, né? Utilizar sempre o lote padrão. Ações com muita liquidez, você até pode ir lá no fracionário, executar, mas isso pode gerar uma distorção do ratio, que é um número que a gente vai falar daqui a pouco. Mas até é possível você querer montar exatamente nos valores. Eu, Lucas, prefiro fazer arredondamentos, para mais ou para menos, né? Então, se eu precisasse aqui comprar, desse o valor que desse 967, pô, eu vou arredondar para 1.000. Então, vou lá e arredondo para 1.000, porque aí eu entro no lote padrão da ação, não tem problema. Lembrando que o lote padrão ele é de 100 em 100. Tá? É isso. E para venda, a mesma coisa. Um detalhe, eu prefiro sempre vender um pouco mais, então eu arredondo a venda para cima, e a compra eu arredondo a compra para baixo. Tá? A não ser que esteja muito próximo da casa aqui superior, no caso. Né? 967 está mais próximo de 1.000 do que de 900. Aí eu arredondo para cima. E aí aqui um exemplo da alavancagem. Né? Chamaria, sei lá, de margem 35% aqui da Vale. Eu precisaria ter R$ 9.000 ali de dinheiro disponível para margem. Não é o dinheiro para stop, isso a gente vai falar daqui a pouco. Eu estaria alavancando meu capital em 2,85%. Tá? Dúvidas, gente? Então, ó, long short é uma operação casada, eu sempre vou ter as duas pontas, eu não posso ficar despernado. Uma operação de cash neutro ou beta neutro, a gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco. Uma operação de arbitragem e de alavancagem. E aí, o que é correlação? Daqui a pouco eu vou tentar dar um exemplo mais lúdico, mas falando um pouco do princípio, da matemática e tudo mais, né? A gente pode definir a correlação como sendo a proximidade entre variáveis, tá? No caso, duas variáveis. Né? O que seria isso? Seria que algo está correlacionado se o movimento de uma variável ele refletisse no movimento o movimento da variável A refletisse no movimento da variável B. Tá? Não na mesma intensidade, mas na mesma direção. Tá? Então, a correlação ela é importante porque ela vai nos dar a direção do movimento entre essas duas variáveis, entre o papel A e o papel B. Tá? Para isso, a gente usa o coeficiente de correlação, que foi desenvolvido por Pearson, matemático estatístico, e aí ele criou um limite, ele criou um grau, né, um grau de relação, né, para dizer que as duas variáveis são correlacionadas. Esse grau ele sai de -1 e vai até 1. Tá? Onde -1 representa que é uma correlação muito forte, porém negativa, tá? E 1 significa que é uma correlação muito forte, porém positiva. Tá? Daqui a pouco eu vou ilustrar o que seria isso. A gente tem a conta, tá? Não precisamos saber, decorar nem nada, porque o Excel ele nos ajuda, né? Sempre está salvando a gente. O Excel ele nos ajuda com a fórmula dele. Tá? O Excel já pega essa fórmula aqui, já criou uma função, a gente só precisa ter a amostra das duas variáveis. Eu vou explicar como que a gente faz isso.
Tá? Mas o que é importante entender na definição aqui da correlação é que a correlação ela vai trazer essa questão da proximidade entre as duas variáveis e ela vai ditar a direção, uma vez que eu tenho uma aproximação por meio dos valores entre -1 e 1, ela vai ditar a direção entre essas variáveis também. Tá? E aí vamos fazer um exemplo lúdico aqui. Vamos supor que a gente tem o A e o B. Então, o cachorro e o seu dono. Tá? Sempre gosto de usar esse exemplo para... Então, a gente tem a rua aqui, a gente tem o cachorro desse lado e o dono desse lado. Quando a gente fala de correlação, se existe uma proximidade entre essas variáveis, precisa ter um relacionamento de forma mais íntima também. Se a gente pegar num primeiro momento, né, e eu olhar para o cachorro que está de um lado da rua aqui, deste lado da rua, da calçada, e um homem qualquer está do outro lado da calçada, em teoria eu tenho a rua separando eles, eu não tenho nada que os torne intimamente relacionados. E daí o movimento aleatório de A, ou o movimento qualquer que A fizer, não vai interferir em B. E eu posso chegar à conclusão de que eles não estão correlacionados, porque não tem nada que ligue eles aqui. Tá? Não tem nada que os conecte. Tá? Mas, a partir do momento que eu tenho eles ligados por meio da coleira, eu posso dizer que eles têm uma relação íntima aqui. Ó. Tá? Eles têm uma relação de intimidade aqui. E aí, o movimento de A pode interferir no movimento de B. E o movimento de B interferir no movimento de A, nas direções. Tá? Um exemplo disso seria algo assim, né? Sei lá, tem um poste, né? E esse poste chamou a atenção do cachorro. Beleza? Só que o cachorro está preso por meio da coleira com o seu dono. Então, essa relação está ocorrendo de forma íntima e quando que é que a gente pode buscar uma operação de arbitragem? Quando os dois estão aqui do lado, um do lado do outro, pertinho assim, não interessa, porque eles estão caminhando junto. Não vai dar o efeito que a gente espera. Porém, se o dono está aqui parado e o cachorro ele vai em direção ao poste, só que ele vai até um certo ponto, ele tem um limite, que é a coleira. E aí a coleira vai dar uma distância. Essa distância a gente pode chamar de desvio padrão. Então, quando a coleira se distancia e tensiona no seu limite, que seria ali 2, acima de 2 desvio padrão, é a hora da gente montar a operação. Porque a gente vai apostar que vai haver uma reação do cachorro retornar ao dono e do dono em direção ao cachorro. E seria isso a arbitragem. Tá? Seria, usando esse exemplo, seria dessa forma. A gente vai esperar ocorrer o tensionamento entre um ativo A com um ativo B, o tensionamento do que interliga eles, né, da coleira que interliga eles. Ocorrendo esse tensionamento, a gente vai montar a operação para tirar proveito do quê? Do recuo, do retorno entre os preços, da relação entre os dois. Tá? É uma falha sistêmica do mercado. O mercado ele é ineficiente, só que ele tem, por primazia, buscar eficiência. Então, ele fica tentando corrigir toda hora. Tá? E quando ele encontra distorções no preço, há essa correção. Tá? Por eventos qualquer, porque o mercado ele é caótico. Esse tipo de coisa a gente pode puxar para algo similar. Você
a maioria já viu, relacionado à curva de Gauss, onde eu tenho o eixo zero, que é a minha média, e depois eu tenho aqui os desvios padrões, né? Desculpa, mais, que menos. E aqui vai, tá? Sendo que é algo que a gente vai falar daqui a pouco. Se eu encontro um comportamento de distribuição normal da minha amostra, o que é isso? Comportamento de distribuição normal, Lucas. O preço dos dois ativos, ele respeita os limites, né? O que a distribuição normal, ela respeita limites. Basicamente, ela diz que qualquer amostra, qualquer variável, ela vai estar ela vai estar 99% do tempo, 98% do tempo, dentro desses limites aqui, ó, entre 2 e pouquinho desvio padrão, a menos 2 e pouquinho desvio padrão. Então, quando ele bate nesses limites aqui, ele busca retornar à média, tá? Porque ele tem um comportamento normal de distribuição. Ele busca o retorno à média. E aí, o que eu estava falando sobre a direção, né? A correlação, ela dá, né, a questão da direção relativa entre as variáveis. Ou seja, lembra que eu falei, e aí eu vou exemplificar esse lance da direção no próximo slide, mas basicamente quando eu tenho uma correlação de 1, que dificilmente vai ocorrer, porque é um valor ideal, que é positivo, significa que se o movimento de uma variável subir, a outra também vai subir. Não na mesma amplitude, mas também vai subir. Então, ele dá a direção relativa, ou seja, os dois vão andar na mesma direção. E se eu tenho menos 1, significa que se o movimento de uma variável qualquer subir, a outra vai descer. Ele não mede, tem que reforçar bem isso, não mede a intensidade. Se essa variável aqui subir 10%, essa outra vai subir, mas não vai subir 10%. Ela vai subir o percentual dela. Ah, Lucas, e qual é o percentual que ela vai subir? Percentual beta. O beta, que a gente vai falar, ele explica quando a variável A subir 1, ele fala o quanto proporcionalmente a variável B vai subir ou cair. Tá? Então, o beta vai falar isso. A correlação, ela vai dizer que se A subir, o B também vai subir. Então, a correlação, uma das coisas mais importantes que a gente tem em mente. A correlação, ela vai dizer a direção e a força dessa direção entre as duas variáveis. Depois vai aparecer uma variável chamada beta, que ele vai dizer a amplitude da variação entre as duas variáveis. Beleza, gente? Sinalizem aí, pelo amor de Deus, tá? Se eu... Tá tranquilo, não? Tá tudo bem. Tá, Perto Tudo aqui. beleza? certinho. Ok. Beleza. É muito importante esse entendimento, pouco falado, porque aí que entra uma das coisas que a maioria do pessoal está tomando loss em só fazer long short por correlação. Elas não compreendem a força da correlação, não compreendem o beta entre as duas variáveis e não compreendem algumas outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco.
Então, saem pegando qualquer par que dê uma correlação qualquer aí, sai fazendo, e aí a gente já tá. Reforçando novamente aqui, né? O coeficiente de variação ele tem valores entre -1, que seria perfeitamente negativo, que dificilmente a gente vai encontrar, e 1, que também seria perfeitamente positivo, que dificilmente a gente vai encontrar também. E quando a gente tem uma correlação zero, né, não existe, né, zero não existe correlação na realidade. Né? As variáveis, uma não se aplica à outra, uma variável não influencia na outra. E aqui é um exemplo de que seria isso. A gente partindo de zero e indo na direção do 1, a gente consegue medir forças. Tá? Estatisticamente, a gente consegue medir forças dessa correlação. Então, correlação de 0 até 0,5 são correlações fracas, desprezíveis. A gente não faz nada com esse valor. Tá? Correlação entre 0,5 até 0,7 são correlações moderadas. Tá? Lembrando que esses valores aqui estão bem na fronteira, né? No limiar entre a transição do moderado, no caso aqui, para forte. Tá? Correlação de 0,7 até 0,9 é uma correlação forte. Aqui já passa a me interessar. Tá? E correlação acima de 0,9 a gente já considera muito forte. Tá? Quando ela é positiva, é aquilo que eu simplifiquei lá no slide anterior. Se uma variável A está caindo, a B também está caindo. Porém, eu quero deixar bem claro aqui, ó, o tamanho das amplitudes, ó, não é o mesmo. Se A está subindo, B também sobe. E aí enfatizar o tamanho das amplitudes aqui. Tá? Não são os mesmos. Tá? Isso para esse lado aqui, que eu estou falando do 1. E para o lado negativo, falando do -1, segue a mesma escala, né? Então, aqui ficaria -5, -0,7, -0,9. E só que elas agem de sentidos opostos, né? Se A está caindo, o B vai subir. Aqui eu acabei colocando, achando a figura com o mesmo tamanho, mas a gente tem que respeitar e enfatizar bem isso. Tá? Eles não movimentam com a mesma amplitude de tamanho, tá? Mas na direção, aqui no caso, na mesma direção, e aqui, nesse caso, na direção oposta. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Só ver aqui. Que o Eduardo perguntou aqui. Neste caso, A e B são os ativos. Isso, Eduardo. A e B são os ativos. Tipo, Banco do Brasil e Bradesco. Tá? Poderia falar aqui. Banco do Brasil e Bradesco têm uma correlação forte, então posso chamar esse ativo aqui de BBAS e esse ativo aqui de BBDC. Tá? Ambos estão indo na mesma direção, porém com variações entre eles diferentes. Tá? Aqui eu poderia, sei lá, pegar um ativo que seria Cielo, né, que sempre cai, e pegar IRBR, que não para de subir. IRBR. Tá? Não sei se eles têm correlação ou não, mas eles estão em sentido opostos no mercado, se a gente pegar o gráfico dos dois. Tá? Estão bem em direção opostas os dois. Agora, se a gente pega os bancos, os dois estão andando sempre na mesma direção, quase sempre. Tá? Então, sempre quando eu falo de A e B, a gente está falando dos ativos. Beleza, gente? Isso é correlação, tá? Isso sim, é algo simples, não é complicado. Eu vou entrar a fundo na como a gente faz o cálculo e vocês vão ver que era isso, tá? Em 20 minutinhos aí a gente consegue explicar o que é correlação sem dor de cabeça, sem nada. Tá? Aí depois, com mais 10 minutinhos, a gente poderia explicar
Como que a gente faz as bandas de Bollinger, divide um preço pelo outro e gera um sinal de entrada. Mas a gente não vai fazer isso, porque a gente vai vir para uma outra análise mais sofisticada, que é sobre a cointegração. Tá? Só antes de eu falar sobre cointegração, ficou dúvidas com relação à correlação? A questão das forças, ponderar os valores, a questão da direção, né? Se eu acho um valor positivo, se eu acho um valor positivo, eu sei que elas estão caminhando na mesma direção, valor negativo em sentido oposto, e eu vou olhar sempre para as correlações acima de 0,7, tanto para positivo quanto abaixo de 0,7, no caso para negativo. Tá? Eu vou falar do beta ainda, nem começamos do beta, o Eduardo. Nem começamos o beta. Tá? Beta vai aparecer agora, daqui a pouquinho. O beta ele vai aparecer por meio quando a gente calcula a cointegração. Tá? É uma coisa muito, muito, muito importante. Não existe um par cointegrado que não esteja correlacionado. Isso tem que ter em mente. Se a gente for fazer qualquer cálculo à parte para, sei lá, arbitrar Bitcoin, arbitrar qualquer outra coisa. Eu vou fazer uma outra planilha aqui porque eu quero ter outras coisas e tal, vou fazer um sistema e tal. Algo muito importante. Não existe par cointegrado que ele não seja correlacionado. E essa correlação, ela precisa ser uma correlação mínima. Mínima. Tá? Então, a correlação mínima aceitável seria do moderado para frente. Na planilha, eu já filtro com correlação forte. Então, eu não aceito par cointegrado que não esteja uma correlação forte. Mas quem quiser correr mais risco, uma correlação mínima moderada é aceitável para cointegração. Eu explico como que a gente usa esse valor. Então, vamos falar de cointegração. Eu vou passar bem rapidinho um contexto teórico, né? E a gente vai ouvir duas expressões bastante fortes na cointegração que a gente precisa ter em mente. Tá? Mas vamos lá. A cointegração, olhando aí para a economia, né, que o pessoal de econometria usa muito, regressão linear, a gente vai usar regressão linear para calcular se o par. O Eduardo, eu vou falar já também. Tá? Aqui a gente está falando o que é. Aí, daqui a pouco a gente vai falar o como é, e aí no como é a gente entra no detalhe da execução mesmo. E aí os tempos que a gente vai pegar, os períodos e tudo mais. Tá? Então, só estamos contextualizando a base teórica para chegar lá, aí ficar fácil de eu aplicar. Fácil de eu aplicar para 100 períodos, 20, 40, o período que eu quiser. Tá? Então, com a integração, ele, do ponto de vista da economia, da econometria, né, que o pessoal usa, ele nada mais é um cálculo de regressão linear, ele é o seguinte, ele quer dizer que duas variáveis são cointegradas se elas se movem juntas ao longo do tempo. Essa palavra, essa expressão, se movem juntas ao longo do tempo, já tem que trazer à nossa mente que elas precisam ser o quê? Correlacionadas. Tá? E daí, continuando, ao longo do tempo.
e as diferenças entre elas são estáveis. A palavra estável a gente vai discutir bastante, né? Que é por meio da regressão linear a gente vai descobrir se a relação entre elas, essa diferença entre elas, é estável ou não. Tá? E aí a gente pode, então, portanto, a cointegração reflete a presença de um equilíbrio de longo prazo para o qual o sistema econômico converge ao longo do tempo. Pô, Lucas, não entendi nada. Beleza, não vai ter problema nenhum. A gente já vai falar o que significa isso. Equilíbrio ao longo do tempo e convergir, e convergência, né? Também. As diferenças, no caso o resíduo, que é algo que a gente vai falar muito, resíduo, na equação de cointegração, são interpretadas como o erro de equilíbrio. Então, se a gente pega aqui e fala que uma série são cointegradas, se elas se movem juntas, e aí preciso ter algo que seria o correl, que é a correlação. E ao longo do tempo, as diferenças entre elas são estáveis. O que significa essas diferenças entre elas são estáveis? Mesmo que elas se movem juntas, ela respeita uma amplitude de dispersão do preço de uma em relação à outra. O que é amplitude de dispersão? A gente traça uma reta e põe uns pontos aqui. Então, essa reta é a média entre os preços e esses pontos são as variações do preço. É a cotação do preço no dia a dia. Tá? Porém, o que seria a diferença entre elas são estáveis? Elas sempre estão orbitando essa diferença em torno da média. Tá? E aí reflete esse equilíbrio. Está orbitando em torno da média, reflete o equilíbrio. O que seriam esses pontos? Né? Além de ser os preços, a gente pode calcular o chamado resíduo, que é o erro. O erro que essa dispersão gera. Tá? Seria o resíduo. Quando eu tenho esse erro orbitando em torno de uma média, a gente vai calcular, a gente consegue encontrar um equilíbrio. Tá? E perceber se elas são equilibradas ou não. E aí, uma coisa que é muito importante aqui, formalizando com a integração, seria basicamente eu pegar assim, ó, duas séries não estacionárias. Caramba, Lucas, o que são séries não estacionárias? O preço entre duas ações. O preço entre duas, o preço de uma ação, ele é não estacionário, porque ele caminha ao longo do tempo e ele tem as suas variações, ele não é estável, né? Ele é variável ao longo do tempo. Então, ele é não estacionário. Por isso, aqui entra uma primeira falha, se a gente só partir para a correlação pura, que a gente pega a média e a banda de Borg. Né? Média móvel e banda de Borg, que seria o desvio padrão da média móvel. Quando a gente fala de cointegração, regressão linear, a gente fala de média constante e desvio padrão constante. Na estatística, não existe média móvel e desvio padrão móvel também. Porque eu estou buscando um comportamento de distribuição normal, ó, em que é respeitado isso aqui, ó, a média é o eixo zero, e eu tenho respeitado os limites dos desvio padrão. Quando eu tenho uma banda de Bollinger, e baseado numa média móvel, não faz sentido para a gente falar de cointeração. Para a correlação, faz sentido? Faz, em alguns casos. Tá? Mas para a cointeração não faz sentido nenhum. Então, a gente pega, então, duas séries não estacionárias. Quando eu falo em séries aqui, são dois preços, dois ativos, preços dos dois ativos, eles são não estacionários. Né? E aí eles são cointegrais se houver uma combinação linear dessas séries estacionárias. Puta, o que seria isso?
eu consigo, e a gente vai ver daqui a pouco, eu consigo pegar dois preços não estacionários, que seria isso, dois preços orbitando. Eu consigo aplicar a regra de regressão linear, e quando eu aplico a regra de regressão linear, eu consigo achar um comportamento estacionário. Deixa eu mostrar aqui o que seria um comportamento estacionário. Seria esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, deixa eu pegar um par que a gente vai usar como exemplo, está cointegrado. Esse gráfico aqui, um tempo maior aqui, reflete um comportamento estacionário. Eu tenho o preço de Banco do Brasil co-integrado com Bradesco, tá? Onde a minha média é zero e eu tenho os desvios padrões constantes, porque minha média é zero. E aí aqui eu tenho, ó, o chamado resíduo orbitando em torno de quem? Em torno da média e extrapolando o desvio padrão e retornando à média. Tá? Esse gráfico aqui está no horizontal, mas ele é a mesma coisa disso aqui, ó, da curva de Gauss. Beleza? Gente, ninguém está perguntando, eu estou com dúvida se vocês estão entendendo ou se eu estou viajando aqui. Ou se de fato eu estou conseguindo ser claro. Qual das três alternativas aí, por favor? Para mim está tranquilo, Lucas. Boa noite, pessoal. Como eu fiz um curso também, então muitas coisas que você falou aí já havia visto, né? Somente agora com a integração aí são bem similares, né? Apesar de provavelmente o cálculo ser diferente e tudo. De cointegração a gente vê possibilidades daquelas correlação intersetoriais, né? De setores distintos, né? Tipo, pega lá, sei lá, uma empresa de aviação com uma empresa de varejo. Tipo, elas não têm uma ligação direta, né? Mas a cointegração eu entendo que com esse cálculo, se existir esse equilíbrio entre esses dois ativos, independente de estarem em setores diferentes, poderia te dar uma possibilidade de fazer uma arbitragem aí. Uma arbitragem. Isso aí. Opa, eu estava vendo, em relação à correlação e cointegração, essa questão da cointegração é mais uma questão estatística mesmo, né? Já vi alguns vídeos falando que alguns vídeos do Sérgio Ferro, que você falou que já fez o curso, falando que a questão da correlação não é aplicável estatisticamente no caso do preço dos papéis nessa oscilação do mercado. É isso aí? A forma anterior, que a gente usa a banda de Poring, a média e a banda de Poring, que o Ricardo Brasil fala muito lá, e outros também, eu falei muito também, só aquela fórmula, se a gente partir de hoje em diante, não é o suficiente, só aquela fórmula. Ela é rentável? Ela é rentável. Mas ela não é suficiente se a gente está buscando uma sofisticação a mais da forma de cálculo e uma assertividade maior nas entradas. Show, show. Tá? As duas, Eduardo, as duas conversam, as duas precisam se conversar. Lembra que eu falo, ó, só existe par cointegrado se houver uma correlação. Então, eu tenho que saber sobre correlação, eu tenho que saber, eu tenho que saber calcular a correlação,
Desse par que eu quero ver se ele é cointegrado ou não. Porque tem que ter, precisa ocorrer. Porque a correlação ela vai ditar a direção. Que é o que a gente fala aqui, ó. Movem-se juntas. Para se mover junta, precisa ser correlacionadas. A cointegração vai funcionar aí, não sei que eu entendi aí, mas como um filtro a mais, né? Isso. Uma estratégia que já existia, como você falou, é rentável, mas pode ocorrer situações aí, como já aconteceu comigo, de tomar stop aí em pares que tinham histórico super bem correlacionados, né? Aumentando esse filtro, você tem um timing melhor de entrada, né? Seria Justamente. Deixa eu tentar passar um exemplo lúdico do que seria duas séries não estacionárias e como que seria essa combinação, né? Eu transformar essas duas séries não estacionárias em uma série estacionária. Seria o exemplo do bêbado e o cachorro. Né? Então, o bêbado, estando bêbado, ele vai fazer um percurso ao longo do parque, sei lá, ao longo da rua, ele vai zigue-zagueando, né, de forma aleatória, né, um caminho qualquer. Tá? Só que todo bêbado sempre tem um cachorro. O cachorro também vai caminhar com o bêbado. Só que o cachorro, ele não vai fazer esse mesmo percurso, tá? Que o bêbado fez. O cachorro ele vai caminhar, vai estar junto ao longo do tempo. Só que o cachorro vai andar também de forma que não estacionária, que seria de forma aleatória. Tá? Então, o cachorro também. Deixa eu fazer ele de outra cor. Para sobrepor. O cachorro também vai andar de forma aleatória ao longo do tempo, mas junto com o dono. Perceba que eles estão andando no mesmo sentido e direção, porém, ambos de forma aleatória um com o outro. O que a gente vai fazer? A gente consegue perceber e falar, os dois são correlacionados e cointegrados, porque eles estão andando na mesma direção ao longo do tempo, juntos, seguindo um equilíbrio de longo prazo. O que é um equilíbrio de longo prazo? Em nenhum momento o cachorro foge e aí o bêbado tem que ir atrás dele ou algo assim. Né? Em nenhum momento o cachorro dispersa dessa órbita em torno do bêbado. Uma vez que a gente tem isso, a gente pode criar e calcular uma série estacionária, que vai ser o que a gente vai fazer daqui a pouco. Tá? E é isso que acontece com o preço também, entre os ativos. Aqui eu falo do bêbado, do equilíbrio, né, que eu falei. E aí é que é legal a gente entender de onde que surgiu a cointegração. Tá? A cointegração ela surgiu dos fundos quantitativos. Na realidade, ela veio da sofisticação dos fundos multimercado, basicamente dos fundos multimercado americanos, que eles tinham que fazer uma operação, os fundos hedge, né? Eles tinham que fazer uma operação de hedge, que era o seguinte: como que é uma operação de hedge, hedge de proteção? Eu estou comprado em Ambev, eu calculo beta. O cálculo do beta, ele nada mais é do que uma regressão linear, a gente vai ver daqui a pouco. E aí essa regressão linear vai me dar o beta, e esse beta vai me dar o quê? Quando eu estou comprado em Ambev, eu tenho que estar vendido no índice futuro em X contrato. Aí eu estou redeado. Para quê? Se a Ambev cair, eu vou estar compensando pelo índice.
Se a Ambev subir, eu vou estar ganhando na Ambev e vou estar perdendo no índice. Mas os fundos hedge, né, os hedge funds, que o pessoal fala, multimercado, eles só querem estar neutralizados. E aí eles ganham nas distorções muito atípicas do mercado, mas eles querem estar sempre protegidos. Partindo dessa primícia de que eles fazem isso, o que os analistas quantitativos, lá, os físicos, matemáticos e tudo mais, né? Isso que a gente está falando aqui não é um grão de areia perto do que esses caras estudam, fazem no mercado, né? Com robôs e tudo mais. Né? Mas o que eles perceberam é o seguinte: quando eles vão balancear a carteira deles, eles viram o seguinte: pô, eu tenho o ativo Ambev na minha carteira. Eu estou comprado no ativo. Estou vendido, no caso aqui, no ativo Ambev. Estou vendido no ativo Ambev. Para eu estar protegido, retirado com essa venda, eu preciso vender, eu preciso comprar o ativo IBOV, né? O ativo Ibovespa, o índice futuro. Aí ele pega lá e fala assim, pô, mas na minha mesma carteira, eu estou comprado em Banco do Brasil. E para eu redear, eu preciso vender o índice futuro. O que esses caras descobriram? Aritmética simples. Eles falaram, vamos neutralizar aqui, ó, corta o índice e vamos fazer a regressão linear, calcular o beta e ver se existe uma correlação, um beta entre os dois aqui, uma correlação e um beta legal entre os dois. E aí, o que a gente faz? A gente vende Ambev e compra Bradesco, Banco do Brasil. Daqui surgiu o long short por cointegração. Por eles calcularem o beta da carteira, por meio do cálculo do beta da carteira, eles encontraram essa possibilidade de fazer esse hedge por meio não mais do índice, mas entre os papéis, e aí chegaram à conclusão do tipo de operação, que seria um long short por cointegração. E o cointegrado, o integrado é que existe algo em comum entre os dois, que integra os dois. No caso, o índice. Beleza? Cara, desculpa aí, Lucas. No caso aí, o Ibov aí seria o que aí? Seria o índice futuro. Tá, não, mas por que você cortou o Ibov dos dois lados aí? Porque eles estão na carteira. Sim. O que é na carteira? Eu tenho lá minha carteira lá. Eu estou vendido em Ambev por qualquer motivo. Uhum. E estou comprado em Banco do Brasil, também por qualquer motivo. Se eu estou puramente vendido aqui, puramente comprado aqui, o hedge fund, né, os fundos hedge, eles não estão protegidos. O que é protegido? Quando o cara ele compra ou vende um papel, ele vê o peso equivalente desse papel no índice, e aí ele vai lá e vende o índice futuro, ou compra o índice futuro. Para ele estar sempre equilibrado, sempre no zero ali. Essa parte você entende? Sim, essa questão de tá redeado, sim, tá vendido, comprado em outro. Isso. Agora a questão aí o Ibov aí eles tiraram, eles não mais fazem isso para não precisar Isso. usar o Ibov. Não, aí isso, só que ainda eles fazem isso, ainda vende o índice, normal. Só que o que eles descobriram? Eles descobriram o seguinte, não para todos os ativos, mas eles descobriram que se eles forem relacionando ativos com ativos, eles vão descobrir, que é o nosso caso aqui, que a gente aplica usando a planilha ou outras ferramentas, a gente descobre o que a gente descobre?
ativos que se cointegram, porque eles têm em comum o índice Ibovespa, que está dando o mesmo peso. Significa o seguinte aqui, o índice Ibovespa, para mim aqui, ele tem um peso, sei lá, 0,8 em relação à Ambev. E o índice Ibovespa, para mim aqui, em relação ao Banco do Brasil, ele tem um peso também 0,8 em relação ao Banco do Brasil. Pô, se eu tenho 0,8 aqui, se eu tenho 0,8 aqui, corta. É assim, é uma matemática aqui que eu estou fazendo. Tá? Mas é isso que o estudo da regressão linear, da cointegração linear, traz. Ele traz pares que são cointegrados por meio do índice futuro, do índice Bovespa. Eles são cointegrados por meio do índice Bovespa. E existe um equilíbrio estatístico entre esses dois ativos. Dado por quem? Dado pelo índice. Entendi. Tá. Entendi. Agora assim, esse cortar os dois aí, matematicamente, a gente não pode fazer isso, né? Porque não, isso não vai existir. Tá. Show de bola. Valeu. Isso não vai existir. Aí, no caso, o IBOV, só uma dúvida. No caso, esse IBOV seria... Aí que seria... Essa relação entre o IBOV seria o beta? Seria o beta. É o beta. É o beta. É o beta. Show. Valeu. Tá. Mais alguém aí? O Lucas, a cointegração ela pode haver em qualquer índice, então, por exemplo, Pode. O índice que mede varejo, financeiro, isso. Tá. Aí você trabalha com aqueles papéis que estão sempre do mesmo índice. A gente vai falar, é igual a correlação, a gente vai falar do peso de força entre os papéis, e aí sim, eu vou dar preferência para o quê, Jefferson? Eu vou dar preferência, se eu vou escolher lá Ambev com Banco do Brasil, de repente está me aparecendo Banco do Brasil com Bradesco, eu prefiro dar preferência em entrar num par que é Banco do Brasil com Bradesco. Tá, porque além de ele estar cointegrado pelo IBOV, ele também está cointegrado pelo índice das financeiras. Isso, justamente. Ah, e a correlação disso é mais forte do que a Ambev com o Brasil. Tá, beleza, valeu. É bem importante isso daí, gente. Casaram aí? A gente tem não só o índice IBOV, como a gente tem índices setoriais. Então, se a gente acha pares cointegrados, correlacionados, cointegrados do mesmo setor, 1000 vezes dá preferência para fazer e montar a operação com esse par. Tá? Estatisticamente, a chance da gente ter êxito ela é bem maior. Aqui só para exemplificar o que seria uma série estacionária e não estacionária, que a gente falou antes. Né? Então, uma série não estacionária é isso aqui, movimento aleatório, sem girar em torno de uma média ou algo nesse sentido. Tá? Um movimento aleatório sem controle nenhum da variável dele, que vai variando aqui, vai oscilando. Né? E aí, quando a gente fala de um comportamento estacionário, tem isso aqui, uma média, pode ser zero, uma média qualquer, mas ela é constante, e os valores orbitam e oscilam em torno dela, em torno dessas médias. Então, eu consigo delimitar extremos, ter isso bem definido. Isso é algo estacionário. Isso é algo não estacionário.
Beleza, gente? Beleza. Então. Beleza. E aí, aqui já começando a responder o